Irmãos, nós temos estudado esse mês a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e o pastor tem abordado bastante a respeito do movimento da igreja. Domingo passado, nós aprendemos que a igreja não oferece esmolas. E o pastor pregou sobre a ida de Pedro e João para o templo, onde ele se depara com um coxo que, esperando receber dele esmolas, recebe a cura. E a cura em nome de Jesus. E por causa deste milagre, houve um alvoroço muito grande no templo de Jerusalém. E esse alvoroço, Pedro se levanta e prega a palavra de Jesus ressurreto àquelas pessoas. E o texto vai nos dizer que quase 2.000 homens se converteram a esta palavra. Mas por causa disso, da cura do coxo, da pregação de Pedro, alguns homens e os principais sacerdotes do templo ficaram aborrecidos com isso, preocupados. Atos capítulo 1, verso 1 e 2, nos diz que eles ficaram ressentidos com isso e tentaram então parar Pedro e João no templo para que não mais pregassem a Jesus. Bom, essa foi a palavra do pastor a respeito de domingo passado. E hoje, meus irmãos, na continuidade desta palavra, nós gostaríamos de trazer a seguinte reflexão à igreja. A igreja é legítima autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler com a igreja Atos capítulo 4, verso 5 até o verso 12. A minha versão é versão revista e atualizada. E você pode acompanhar a leitura. Ô, Mari, você consegue entrar no atalho aí? Atos capítulo 4, versos 5 a 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, que dia seguinte? O dia seguinte dessa cura do coxo, onde Pedro e João estavam presos e colocados no cárcere, passaram a noite no cárcere. Então, no dia seguinte a isso, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os Pedro e João perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e o modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, assim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, glória! Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida nesta hora e pedimos que em nome de Jesus Cristo, apesar de nós, Senhor, o teu Espírito esteja em nós, sobre nós e entre nós, e que a tua palavra venha edificar a tua igreja, para que o teu nome seja glorificado naquilo que fazemos e onde nós estamos. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Sobre essa temática, a igreja tem legítima autoridade
para pregar o nome de Jesus, e a gente quer falando um primeiro ponto aqui. A igreja é legítima autoridade outorgada pelo Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com você o que Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, nos diz. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Que nos diz assim a palavra. Deixa eu ler na minha versão. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eu quero também citar aqui a palavra de Pedro no verso 8, que ele fala junto às autoridades. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, perdão, irmãos, versos 4 a 10. Versos 4 a 10. Atos 4:10, isso, é 4:10, isso aí. Atos 4:10, que nos diz assim: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Irmãos, apesar da perseguição e Pedro e João estarem no Sinédrio, Sinédrio é uma espécie de supremo tribunal dos judeus. Estavam lá o sumo sacerdote e questionaram. E o questionamento foi: em nome de quem vocês fizeram isso? Bom, isso tem uma certa procedência e uma certa relevância, porque o nome no pensamento judaico tinha grande relevância e uma estreita ligação entre a pessoa e o que ela indicava, o seu nome e o que ela se referenciava. Ou seja, Abrão quer dizer grande pai. Mas quando nós lemos lá em Gênesis 17:5, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação, pai de grande multidão, apontando para a aliança e para o ministério de Abraão. Outro nome, Jacó. Jacó, quando nasceu, saiu agarrado. Ele era gêmeo do seu irmão e saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. E por isso foi dado esse nome. Jacó quer dizer suplantador, enganador. E depois de ter enganado seu pai, seu irmão, ele foge, fica muito tempo fora. E quando ele volta para fazer, muitos anos depois, para fazer a reconciliação com seu irmão, Jacó tem um encontro com um anjo do Senhor, ele tem uma briga tremenda, ele é abençoado e o seu nome também é trocado de Jacó para Israel. Gênesis 35:10. Jacó quer dizer enganador, Israel, campeão com Deus. A partir de Jacó, as 12 tribos nasceram e foram perpetuadas até. Mas eu queria citar mais um. Quando Moisés sai do Egito e ele chega diante da terra para ser espiada, ele reúne as 12 tribos e escolhe 12 espias para espiar a terra. E um deles se chamava Oséias, que quer dizer salvação. E Moisés, e isso está em Números 13:16, muda o nome de Oséias para Josué, que quer dizer Deus é salvação. Ou seja, eu estou dando esses exemplos para os irmãos verem que estes homens, cuja história estava diretamente ligada com o seu próprio nome. Logo, no pensamento judaico, isto era de fato muito importante. E por isso a pergunta do sumo sacerdote a Pedro e João: em nome de quem vocês fizeram esta cura?
e a pregação. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fala que foi em nome do Senhor Jesus. E é diante desses fatos aqui descritos por Lucas que a gente quer tratar desse assunto, pois a igreja é legítima autoridade outorgada por Jesus para estar pregando o seu evangelho. Volto aqui um pouquinho. Ainda quero lembrar aqui os irmãos de que a igreja, ela não é uma construção física. Nós somos chamados a ser igreja. Igreja no dicionário quer dizer o quê? Assembleia, reunião de pessoas. E no grego, eclesia, que quer dizer chamados para fora ou convocação. E eu quero reforçar com isso o pensamento de alguns por aí que eu posso ser igreja de forma unitária, sem estar ligado ao corpo, sem ser membro, sem fazer parte. Isto, irmãos, não procede, não é bíblico e não é ser igreja. Ser igreja é estar ligado, é conviver um com o outro, é saber a necessidade do outro, é se alegrar com o outro, é chorar com o outro, é viver em comunidade. E a Bíblia nos diz que Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Portanto, igreja é algo inaugurado por Cristo Jesus para que o seu povo possa então pregar este evangelho e ele seja glorificado através da igreja. Mas voltando ao nosso texto, irmãos, homens como Pedro, João, Paulo e tantos outros que não abriram mão do evangelho de Jesus Cristo e não são do Espírito, pregaram diante das autoridades e do povo que ali estava e não interessava nem as dificuldades e nem as perseguições da igreja, porque a igreja crescia. Quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia, porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, em segundo lugar, nós vemos que a igreja, ela está sempre amparada no Espírito Santo. A igreja, meus queridos irmãos, ela não tem poder em si mesma, mas por causa de quem é o dono da igreja, quem morreu pela igreja, esta igreja está sempre amparada no Espírito Santo. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Lucas registra aqui a palavra de Jesus dita aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o que nos diz Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz às autoridades e testemunha a respeito do Senhor Jesus. E ainda Atos 4:31, onde a igreja está reunida já com Pedro e João, onde eles falam o que aconteceram com eles e como as autoridades estavam os obrigando a se calarem e não pregarem o nome de Jesus. O que a igreja faz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A autoridade da igreja não está firmada em si mesma, mas em Cristo Jesus e na ação do Espírito Santo. Deus nos constituiu igreja, gente falha, gente pecadora, mas Deus nos tornou santos ou separados para Ele, para que Ele fosse glorificado e a sua palavra fosse pregada para chegar àqueles a quem Deus, de antemão, separou para a salvação. Nós não convencemos ninguém
a chegar a Jesus Cristo, senão o próprio Espírito Santo. Nós somos o meio pelo qual Deus usa para que a sua palavra chegue aos pecadores e eles entreguem suas vidas ao Senhor Jesus. E assim pessoas são convertidas e o Senhor Jesus é glorificado. É pela força, pela ação do Espírito Santo. Se não fosse pelo Espírito Santo, sequer estaríamos aqui. O que dirá cultuando ao Senhor Jesus? É por causa da presença do Espírito Santo em nós, sobre nós e entre nós, que a igreja avança com legítima autoridade, seja na perseguição, seja na calmaria, a igreja tem de pregar o Evangelho de Jesus, cujas portas do inferno não prevalecerão contra elas. Mateus capítulo 16, verso 18. Mesmo que as autoridades queiram calar a igreja. Olha o que aconteceu com Pedro e João, versos 17 do capítulo 4 em diante. Capítulo 4, versos 17 em diante. Mas, para que não... Isso o sumo sacerdote falando entre eles. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem o nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Portanto, a igreja na ação e na autoridade do Espírito Santo, seja ela enfrentando barreiras para se calar, ela não se cala. Seja ela enfrentando barreiras para não continuar, ela continua, porque o Senhor Jesus está à frente e é o Santo Espírito quem nos direciona e que nos move e que nos impulsiona para pregarmos a sua palavra. E como lemos no verso 31, com intrepidez, aquele povo, aquela igreja, anunciava a palavra de Deus. Uma igreja que não se preocupa com a ação do Espírito Santo, ela é morta em si mesma e não cumpre a sua missão. Ainda que tenha numerosa membresia, ainda que seja robusta a sua situação financeira, ela não cumpre a sua missão, que é de pregar o Evangelho que nos garante eternidade com Jesus Cristo. Vão pregar de quase tudo, de prosperidade e curas, mas não o Evangelho que nos garante salvação em Jesus. Vide as 7 cartas do Apocalipse, todas elas, Deus diz: conheço as tuas obras. Se como igreja queremos cumprir a nossa missão, a primeira atitude é então buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida, que nos autentica esta autoridade para pregar aquele que morreu por mim na cruz. E com esta palavra, eu já quero trazer 2 aplicações aqui para a igreja. A primeira, a tentativa para parar a igreja não parou. A tentativa de calar o povo de Deus não parou. Não foi algo do primeiro século com os primeiros discípulos, não. Isso se perpetua até hoje e até que Jesus volte. Certamente haverá forças vindo de todos os lados para que o nome de Jesus seja abafado, para que o nome de Jesus não seja pregado. Vamos ler comigo, capítulo 4, versos 15 a 21. O que fizeram as autoridades com Pedro e João.
E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém um sinal notório que foi feito por eles, e não podemos negar. E aí parte para as ameaças, como nós lemos aqui. Irmãos, eu sei que não é oculto que o próprio Brasil, um país que se diz laico, tem feito grandes movimentos para que o nome de Jesus seja esquecido, seja abafado. Você vê que algumas decisões da Suprema Corte, como tirar as Bíblias da biblioteca do ensino público e coisas assim, você vê que o povo de Deus agora tem que tomar muito cuidado com as suas expressões, com aquilo que a Bíblia está escrito, pois isso pode causar até prisões de alguns pastores, e já tem acontecido. Portanto, meus queridos irmãos, nós que somos chamados a ser igreja, não podemos permitir que sejamos usados como meios de escândalo ou mesmo para abafar o nome de Jesus, nome pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 12 que nós lemos. Mas a pergunta é: até onde nós estamos compromissados com a igreja na pregação e no testemunho de Jesus? Muitos querem a bênção do Senhor, mas não o Senhor da bênção. A salvação de muitos não depende em nada de nós, nunca dependeu. Depende somente do Senhor Jesus. Nós somos apenas o meio pelo qual Deus usa para salvar os seus santos. Deus em Cristo nos outorgou esta grandiosa missão do ide por todo o mundo e pregai o evangelho a partir dos discípulos. E o ide começa onde nós estamos. E uma segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos é que o Espírito Santo continua agindo na igreja. Assim como a perseguição não foi só no tempo dos discípulos, o Espírito Santo também não ficou retido lá atrás. Pelo contrário, está presente no nosso meio, em nossa vida, e nos constitui igreja do Senhor Jesus. Paulo escreve dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Discípulos e os apóstolos aqui estão carregados de informações e de testemunhos da ação do Espírito Santo em suas vidas, nas decisões que eles tinham que tomar, nos caminhos que eles tinham que ir, nas pregações que eles tinham que pregar. É na ação do Espírito que a igreja se fortalece, é na busca e no encher do Espírito Santo é que seremos intrépidos, não nos envergonhamos de dizer que nós somos salvos por Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, gente pecadora que não merece nada. Mas é na ação do Espírito que nos movemos na direção de Deus, para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos chama para cumprir. E é sob esta legítima autoridade da igreja, qual é a mensagem que hoje eu e você precisamos pregar lá fora? Porque somos chamados para fora, eclesia. Não é para nos retroalimentarmos, não, mas é para nos enchermos do Espírito e pregar a Jesus, o único que pode nos livrar do inferno. Sob essa legítima autoridade, qual é a mensagem que devemos pregar? E ela se resume aqui no verso 12 do capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, é na ação e na autoridade do Espírito que levamos a mensagem salvadora àqueles que não conhecem. Então, esta é a missão da igreja. Esta é a mensagem da igreja até que Jesus volte. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, quem sabe hoje não é o dia da virada de chave que o Senhor Jesus, na ação do seu Santo Espírito, vai mover seu coração, vai mover a sua mente na direção dele, porque é Ele quem nos chama para sermos seus. E eu quero fechar aqui, lendo com os irmãos, Romanos capítulo 10, versos 11 a verso 15. Maria, eu precisava que você me ajudasse. Romanos capítulo 10, versos 11 a 15. E aqui vai uma mensagem para você que ainda não confessa a Jesus como Senhor da sua vida. E para nós, igreja, que proclamamos a Jesus naquilo que vivemos, esta mensagem é para nós. E nos diz assim a palavra: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora a igreja, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mais como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, em outras versões, boas novas, que quer dizer o Evangelho. A igreja, chamados para fora, para pregarmos a Jesus, o único, o qual importa que sejamos salvos. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração, que o Senhor Jesus molde a sua vida e que o teu Santo Espírito, Ele te envolva de tal modo que se você ainda não entregou a sua vida e não professou publicamente a Jesus como Senhor, que o Santo Espírito mexa o seu coração, sacuda o seu coração, mude a sua rota para que você ande neste caminho trilhado pelo próprio Senhor Jesus. Missão minha, missão sua, missão da igreja de Jesus, pregar o Evangelho, porque só já através de Jesus Cristo importa que sejamos salvos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e na ação do teu Santo Espírito nos fortaleça a nossa fé para que vivamos a missão que Ele mesmo nos ortogou até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém.